Bom dia de novo. Vamos estar iniciando depois de algum tempo, em casa, por causa da pandemia, que estava tão difícil. Mas nós vamos estar estudando a lição do trimestre, que vai estar falando exatamente sobre essa questão. As primeiras lições que nós já passamos, tem os títulos interessantes. A igreja nunca fecha. A outra lição é a adversidade traz maturidade. A outra lição, oração como refúgio. Engajamento solidário. E hoje nós vamos estar estudando vencendo o abatimento da alma. Momentos em que a gente passa muito sufoco, às vezes preso em casa, sem poder sair, às vezes sem poder trabalhar, sem poder estar com os nossos irmãos, sem poder estar com os nossos familiares, e é muito difícil esse momento. E aí, às vezes, vem um abatimento na alma. E também uma coisa que se passou nesse período, que a gente às vezes pouco fala, que deu desemprego, empresas fecharam. Então, não tem como a pessoa não ficar abatida. E aí o escritor da lição, ele usou como base o Salmo 42, que eu vou estar lendo agora com os irmãos, esse salmo, que fala exatamente sobre o momento que o salmista estava vivendo, com a alma batida, É muito conhecido esse texto. Eu vou estar lendo aqui o Salmo 42. O escritor usou esse salmo porque ele realmente fala do momento que o salmista estava passando de muita dificuldade. E diz o seguinte: assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem de mantimento dia e noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto dentro de mim, derramo minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Ó Deus, dentro da minha alma está abatida, por isso lembro-me de ti, desde a terra do Jordão, desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia e de noite. A sua canção estará comigo. Uma oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, minha rocha, porque te esqueceste de mim e porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo. Com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todos me dizem: onde está o teu Deus? Porque estás abatida a minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Então o salmista, quando ele escreveu esse texto, a gente vai observar, parece uma profunda depressão, uma angústia profunda. Parece que ele ia ao templo, ele estava ali cultuando a Deus, mas por dentro ele estava moído, Por dentro ele estava, vamos dizer assim,
numa dor profunda, psicologicamente falando. Então, às vezes, quantas pessoas, às vezes, quantos momentos nós passamos na nossa vida e que a situação está tão difícil e que a gente vive perguntando para Deus às vezes. E eu creio que a parte melhor é a pessoa se manter firme em Deus. E é o que o salmista fala aqui nesse texto. Ele se mantém firme. E uma das outras coisas que o salmista vai falar é a busca por Deus. Mesmo você estando no templo, com a dor profunda, é muito importante estar no templo, sim, adorando a Deus, buscando em Deus. Parece até que você vai mecanicamente, mas vá. Porque é o tempo que a gente separa para aprender das coisas de Deus, é o tempo que a gente está separado para adoração e para ouvir tudo aquilo que Deus quer falar com a gente. E a gente às vezes pensa assim, poxa, eu estou tão derrotado que eu já nem vou à igreja. É aí que começa o problema, a agravar mais ainda. A importância da desesperança, mas buscar em Deus sempre, sempre. E outra questão, em dia de desesperança, leve o seu coração à mensagem que fortalece. Uma mensagem como fortalece a gente. Às vezes você está ouvindo uma palavra simples, mas como que aquilo fala com a gente? Esse dia nós fomos lá na casa da Sabrina, né? Levar a Luísa, e tinha uma reunião pequenininha ali. E aí um rapaz dando um estudo ali pro Bruno, e eu achei interessante que ele falou uma coisa assim, uma coisa boba, coisa bobinha que a gente pode dizer assim, isso aí qualquer um sabe. Mas como é que aquilo falou comigo, né? Porque existe em nós, como ser humano, às vezes a questão de dar o troco, de se vingar. E ele usou um exemplo que eu achei fantástico. Se um cachorro te morde, você vai lá e morde no cachorro? Não, senão você está igual cachorro também. A questão do nivelar por baixo. E eu achei aquilo muito interessante. Quando acontece uma coisa com a gente querer fazer o mesmo com o outro. Isso não funciona. Então, a gente está sempre na casa de Deus, buscando aprender, ouvir uma palavra que nos edifica. Como é bom. É assim que a gente vai crescendo, né, até a estatura de varão perfeito, que é a proposta bíblica. E é no templo, às vezes, que nós, no momento de intercessão, a gente apresenta a Deus a nossa angústia, o nosso sofrimento, né? Às vezes no momento de intercessão, a gente vê pessoas pedindo por uma porta de emprego, pedindo a Deus pela saúde, agradecendo a Deus por uma bênção, que isso aí é muito importante colocar diante de Deus. Ser grato a Deus sempre por tudo que Ele já fez, principalmente não pelas coisas materiais que Ele nos dá, além das coisas da natureza, mas pela salvação em Cristo Jesus, por nós termos sido alcançados. É isso que é importante trazer sempre a Deus. E um outro tópico que ele coloca aqui, que é, em dias de desesperança, lembre-se de Deus. Lembre-se de Deus. Porque é muito comum acontecer uma coisa, que também está nesse texto do Salmo 42, é a questão da pessoa perguntar: onde está
está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Já ouvi essa frase algumas vezes na minha vida. Mas graças a Deus, não foi isso que me fez desanimar de Deus. Pelo contrário, eu senti assim até que uma afronta, aquilo era motivo para eu continuar em frente, seguir em frente, não abrir mão da minha fé em Deus, porque eu sabia que em algum momento o quadro muda na vida da gente. O quadro, ele pode estar esquisito, mas se a gente mantém a fé em Deus, Deus muda aquela situação. E tem gente que às vezes vem à igreja, aparece, né? E aí declaram a fé em Deus, e ela busca algo em Deus, mas algo material. Se ela consegue, ela vai embora. Se ela não consegue, ela vai embora também. Entendeu? Porque ela não está buscando aquela paz que excede todo entendimento, que é o seu bem-estar, ter a sua alma curada. Não é isso que ela está buscando. Às vezes a pessoa acredita que conseguindo alguma coisa, ela vai estar saciada. E não vai estar. Nesse primeiro versículo do Salmo 42, ele diz: a minha alma tem sede de Deus. Toda alma tem sede de Deus. E só Deus pode saciar. Só Deus. Então pode-se buscar isso no dinheiro, não vai conseguir. Vai conseguir temporariamente. Vai buscar isso em relacionamentos. Quando o relacionamento entrar na rotina, acabou. Vai buscar isso em qualquer coisa que a pessoa vai buscar. Nos vícios, não vai achar. Porque depois vai ter que repetir o vício porque já está faltando de novo. É assim que acontece. Mas só Deus pode saciar a alma da gente. E a gente vê pessoas tentando. A gente vê a mulher samaritana, quando ela encontra com Jesus, o que acontece? Ela fala para Jesus que já teve 5 maridos. Ela buscava saciar a alma dela em quê? Em relacionamento. Ela casou a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. E continuava com problema. E aí Jesus fala o que com ela? Se eu te der da água que eu te der, se você tomar, você nunca mais vai ter sede. É essa sede, essa água que o salmista está falando, que vai saciar a alma. E se você tiver relacionamento, beleza, vai ser bom. E se não tiver, continua bom para a pessoa. Mas não é a coisa em volta que vai resolver o problema da sede do ser humano. Outra coisa que o salmista diz, outro tópico, em dia de desesperança, persevere. Importante perseverar. Para não haver o desânimo, né? O salmista tem questionamentos, apesar das convicções. Isso é importante, porque muitos sofrem a culpa de questionar quando as pressões vêm. Encontramos aqueles que cobram atitude de resistência e fé, como se o fato de revelar a humanidade fosse uma transgressão a Deus. O salmista revela em suas palavras dúvidas e dor na alma, assim como todos nós sentimos em meio às dores, às crises.
Daí ele faz algumas perguntas. Por que esqueceste de mim? É importante sempre colocar diante de Deus as dificuldades que a gente tem e expressar para o Senhor, que é Ele que vai curar a gente. É Ele que vai curar a gente. E nesse momento de pandemia, em que se perdeu o emprego, em que nós perdemos relacionamentos, nós, vamos dizer assim também, ficamos isolados e a gente fica pensando quando que isso vai passar. Eu vi algumas pessoas questionando, pensando e conversando às vezes com a gente, e a gente ficava pensando assim, puxa, as pessoas sem esperança nenhuma. Eu fico pensando, poxa, como é que a pessoa consegue viver assim? E às vezes a pessoa nem pegou o coronavírus, ela nem pegou a doença. E teve gente que de fato pegou. Então nós sofremos com isolamento, nós sofremos com a perda da saúde, nós sofremos. E a saúde, gente, é um caso complicado. Um desemprego, eu vi gente sendo desempregada, demitida, e a gente não sabe quando que isso vai passar. E aí é que vem a dor na alma. Tem um texto no Salmo também, que o salmista diz, se não for o Senhor, né? Quer dizer, a importância de perseverar. Muito importante, se não for o Senhor, porque a situação é muito difícil. Então que a gente, nesse momento, a gente não sabe ainda quanto tempo nós vamos ter que usar máscara, quanto tempo nós vamos ter que usar gel, ficar isolados, ainda nos bancos, né? A gente me deu uma alegria muito grande rever os irmãos assim, como eu costumo brincar, de pertinho, de máscara, né? Mas de pertinho. Estava falando com o Bruno em um momento que todo mundo fica bonito, porque todo mundo fica de máscara, todo mundo pode rir de repente, e que isso passe logo, né? Porque é muito difícil, é uma situação que eu nunca pensei em passar. E para a gente não estender muito, né? Eu queria colocar aqui, ler já como pensar e agir. Nada melhor do que em meio à desesperança, olharmos para as promessas e o cuidado de Deus, mergulharmos no cântico de vitória de Paulo, que em meio à crise registra em Romanos 8, 31 a 39. É aquele cântico que ele fala, o cântico que ele fala, tem um texto que ele diz, quem poderá nos separar do amor de Cristo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Depois os irmãos podem ver. E em meio a lutas, quem será contra nós, se Deus está conosco? Se por amor de Deus não poupou o seu próprio Filho, como não descansar nele? Como não descansar nele? Então, a questão às vezes é só a pessoa mudar o foco. A gente fica com foco no problema e esquece de Deus. O importante é estar sempre com Deus na mente e deixa um pouco o problema do lado. E Jesus diz que cada dia nós temos dificuldade, o dia cuidará de si mesmo. E a gente busca em Deus, vamos fazer a nossa parte, vamos usar máscara, vamos usar o álcool em gel, não vamos
abusar, seguir aquelas instruções da saúde, esse momento vai passar. Quem vai ficar nos acusando se a nossa justificação vem de Deus? Outra coisa, quem vai nos condenar por algo, se o nosso perdão eterno está garantido em Cristo, que além de nos justificar, é o intercessor pleno. E o que nos separa de Deus? Nada. Nele somos mais que vencedores. Então, eu creio que a nossa função como crentes em Jesus é acalmar o mundo. É acalmar o mundo, porque o mundo, ou ele relaxa muito, ou o mundo, pessoal lá no mundo, ou ele relaxa muito, ou ele se esconde demais, fica com pavor. Aliás, quem é que quer morrer de bobeira? Quem é que do grupo de risco vai ficar se expondo muito? Eu, particularmente, eu tenho pressão alta, eu tenho a glicose alta e eu trabalho com público. Então eu tenho que ter muito cuidado. Agora, não vai ser isso que vai desfalecer a minha fé, de eu me esconder, né? Igual Elias se escondeu lá na caverna. Às vezes pode dar até vontade, né? Mas não é por aí. Tomar as precauções e esperar em Deus. Não tem aquele canto que diz: espere em Deus, espere em Deus. É 42 mesmo, pois eu ainda louvarei. Daqui a pouco vai ter, Deus vai abençoar, vai ter uma vacina aí, as pessoas vão se vacinar, vai passar. Essa pandemia não é a primeira, já teve outras que matou muito mais gente. Sem falar em outras doenças que estão por aí, matando dia a dia. E que a nossa esperança tem que estar em Deus. Quantas coisas já passaram, né? Quantas gripe espanhola, a peste bubônica, febre tífica, quanta coisa. E estamos aí, tá? Que Deus nos abençoe, que esse momento passe logo. As nossas orações todos os dias têm sido nesse sentido. E com certeza, um momento, uma hora que a gente menos esperar, passou, a gente pode tirar a máscara, né? Pode ficar mais tranquilo. Tá bom? Que Deus abençoe a nós aqui, aqueles que estiverem em casa, se vendo pela live. E a gente vai estar encerrando, orando, agradecendo a Deus. Senhor, nós te damos graças a Deus, porque, ó Deus, o Senhor tem cuidado de nós. E sabemos, ó Deus, que aqueles servos do Senhor que partiram estão com o Senhor. Nós queremos, ó Deus, te agradecer pelo privilégio que temos de estar aqui nesta manhã, adorando ao Senhor, com precaução, mas alegres em ver cada irmão, cada irmã que o Senhor nos concedeu nesse tempo. Queremos, ó Deus, que o Senhor abençoe, ó Deus, aqueles que estão em casa, que não podem ainda, ó Deus, estar se expondo, que o Senhor esteja abençoando a cada um. Perdoa, Pai, os nossos pecados, ajude-nos, ó Deus, em cada momento, porque, ó Deus, os nossos olhos estão em Ti, e é em Ti que esperamos, ó Deus, a solução para esse problema tão sério que o mundo está passando. Que a Tua bênção seja sobre nós, sobre a ciência no todo, a fim, ó Deus, de termos solução para esse problema. Pois a solução para a vida eterna nós já a temos, que é em Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pelo Teu sacrifício na cruz do Calvário, em favor de cada um de nós. Nós louvamos e agradecemos o Teu nome,
no glorioso nome de Jesus. Amém.